tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês um assunto muito importante. Eu vim mostrar para vocês o que Deus fala sobre a nossa alimentação. Como a gente podemos ter uma alimentação mais saudável? E será que Deus se importa com o que a gente come? Será que Deus se importa com o que a gente ingere? Será que toda comida é lícita? Não que seja pecado, porque tem muitas pessoas que falam, mas não é pecado. Tem coisas que realmente não é pecado, mas vamos conhecer um pouquinho. Será que é lícito? Será que tudo é lícito que a gente coma? Então, hoje a Bíblia vai falar para vocês. Então, eu indico para vocês, se vocês quiserem conhecer mais um pouco sobre a vontade de Deus para a vida de cada um de vocês, vocês peçam aqui esse estudo, ouvindo a voz. Vocês podem ir pela internet. Esse daqui é junto com a minha Bíblia, mas tem ele só o livro mesmo. Guia de Estudos Bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Então vocês podem fazer o pedido pela internet, vocês colocam. Se vocês quiserem, eu deixo aí nas informações, vocês podem perguntar no comentário, que eu digo passo a passo como vocês podem fazer para encontrar, para conseguir, que é gratuito, esse estudo bíblico. E hoje a gente vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, debater um pouquinho sobre princípios de saúde. Então aqui tem que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado. Então, quando Adão e Eva foram criados, qual foi um dos principais cuidados que Deus teve com eles? Então aqui vem mostrando em Gênesis 1, do 29 ao 30, que vamos abrir aqui. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que deem semente. Isso vos será para alimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. Então veja, a preocupação de Deus foi tão grande que ele deixou ervas verdes e tudo natural. Deus, ele não disse, porque tipo assim, se fosse hoje em dia, fosse tão bom, tão saudável, tão maravilhoso, não que seja pecado, igual eu sempre digo, não que seja pecado. Estamos falando aqui o que é melhor para a nossa saúde, o que é melhor para a comunhão que a gente tem com Deus. Então, se fosse tão bom, será que Deus não ia, desde o início, não ia dizer assim, Adão e Eva, vou deixar como um boi, comam toda a carne que tiver, toda espécie de carne, de peixes, de tudo. Então Deus, ele não fez isso. Então a gente vê que no começo Deus, ele deixou toda a erva verde. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deus deixou toda a erva verde para Adão e Eva comer, todo fruto que der sementes. Então veja a preocupação de Deus desde o princípio com cada um de nós. Então nossos primeiros pais foram alimentados por vários anos por verduras, por frutas, por comidas naturais. E aqui ainda fala: quanto tempo viveram os primeiros indivíduos mesmo após o pecado? Então a gente sabe que Adão e Eva pecaram, comeram o fruto proibido, tal, toda aquela conversa. Então, mesmo após o pecado, quanto tempo eles viveram? Eu vou falar aqui só um para vocês, mas se vocês quiserem ver todos, só é vocês irem em Gênesis do 5. Aí tem o 5, o 8 e o 27, que vocês vão conhecer mais personagens da Bíblia que viveram também um tempo bom. Então eu vou abrir aqui em 5, Gênesis 5, 5. 930 anos. Uma pessoa com 90 anos hoje em dia mal consegue fazer nada. É cheio de dor, é cheio de mazela. Não consigo imaginar uma pessoa hoje em dia
no século 21 com 930 anos. Então veja, por que será que eles viveram tanto tempo? Já tinham pecado, já existia o pecado. Então pode ser que muita gente pode dizer assim, porque lá foi no início e tal. Mas porque eles cuidavam da alimentação, porque Deus ele deu no Jardim do Éden alimentação saudável. E mesmo após o pecado, como eles já tinham o hábito de ter alimentação saudável, eles continuaram. Então, a alimentação saudável não é só para a gente ter mais saúde, mas também a nossa vida ser prolongada, porque não adianta termos 100 anos, 200 anos, se a gente estiver em cima de uma cama, se a gente estiver passando mal, se a gente tiver ter que ser limpada por outras pessoas, ter que ser alimentada por outras pessoas, e muitas vezes não só conseguir mexer os olhos para dizer, eu tô viva, beleza. Então não é isso que Deus deseja para a nossa vida. Ele deseja que temos uma vida longa, porém saudável, e para isso a gente precisa mudar a nossa alimentação. E aqui também fala em Gênesis 9, 3 e 5, quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentação cárnea. Então, por que será que muita gente fica imaginando assim, então se carne fosse ruim, Deus não tinha permitido. Então vamos saber por que Deus permitiu, em que circunstância Deus ele permitiu o uso da carne. 9, 3 e 4. E eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, todas as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Tudo que se move e tudo o que se move e vive serve voar para alimento, como vos deis erva verde, tudo vos dou agora carne, porém com sua vida, isso é com seu sangue, não comereis. Certamente requeres o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todos os animais, o requerereis, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requerereis a vida do homem. Então veja, Deus ele permitiu, se vocês entenderam, ele permitiu que a gente pudéssemos comer carne, nossos descendentes pudessem comer carne, após o quê? Após o dilúvio. E no dilúvio, se a gente puder voltar atrás e recapitular e lembrar, após o dilúvio, toda a vegetação, tudo foi destruído pela água, pelo dilúvio. Morresse, depois de passar tanto tempo na arca, depois de ter construído a arca, depois de tudo, será que Deus ia permitir que eles morressem por não ter vegetação? Sei que se Deus quisesse surgir vegetação do dia para a noite, claro, Deus tinha e tem poder para isso. Mas eu creio que tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Deus ele nunca atrasa, Deus ele não é errôneo. Então, minha concepção, imagine hoje em dia uma pessoa muito mal mesmo, vivendo 900 anos. Como seria a humanidade? Como estaria a humanidade hoje? Então, eu creio, minha concepção, que Deus ele permitiu que a carne que as pessoas pudessem comer carne por questão disso, para que pessoas tão más não pudessem, vamos dizer, fizesse maldade por muito tempo. Pode ter sido por esse motivo, pode, e também pode não ter sido, mas eu creio nisso. Imagine um terrorista vivendo 900 anos, 930. Então, seria complicado, né? A humanidade, eu não sei como estaria, se é que teria uma humanidade para se falar, né? Então, após o dilúvio, tinha acabado tudo, toda a vegetação. Então, Deus, ele falou, vocês podem comer alimentos, carne, que era o que tinha na arca, era a carne dos animais. Então, Deus permitiu para que eles pudessem comer carne. Só que vamos imaginar antigamente como era a carne.
como era um boi, cuidado, como era um frango, como era outros tipos de animais que Deus permitiu. Porque Deus disse assim, vocês podem comer, mas Deus nos disse, tu come de todos os tipos de carne. Deus, ele deixou uns tipos de carne que podia comer e outras que não. Peixe liso não podia comer, porco também não podia comer. Então, Deus, ele separou alimentos imundos e alimentos limpos. Que naquela época, realmente, o boi, ele ia comendo seu capinzinho, tal, ia comendo sua raçãozinha até crescer. Hoje em dia, a gente vê como é que está o mundo, né? Imagine, um boi com poucos meses, ele já vai pro abate. Um frango, em pouco tempo, poucos dias também. Então, são alimentações que a gente vê que não faz bem para o nosso organismo. Que é muita coisa, muito industrializado. Eles, hoje em dia, as pessoas estão fazendo tudo instantâneo. E pessoas que têm muita correria no dia a dia, que vamos dizer, trabalha muito, ama isso. Coisas instantâneas para pessoas que não têm tempo, é maravilhoso. Mas imagine se a gente pudesse trocar essas coisas instantâneas por coisas saudáveis. A gente iríamos viver mais saudáveis, iríamos poder aproveitar mais, porque não adianta a gente ter dinheiro e não ter saúde. Tem pessoas que falam assim, eu gostaria muito de ter dinheiro, que eu compraria a saúde. Mas a gente sabe que hoje em dia a saúde não se compra. Tem doenças que infelizmente não tem dinheiro que cure. Então vamos aqui. Aqui Deus também fala em Levítico 11, 47. Vamos aqui em Levítico 11, 47, que Deus fala: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Então, a gente não devemos comer todo tipo de alimento. Deus, ele deixa na Bíblia. Por isso que esse estudo é muito importante. Se vocês quiserem realmente ter esse estudo, vocês deixem aí no comentário que eu dou passo a passo como vocês podem conseguir gratuitamente esse estudo. Porque ele, principalmente para você que deseja ter uma espiritualidade melhor, que deseja estar mais próximo de Deus, esse estudo é maravilhoso. É muito bom mesmo. Olha aqui, devemos fazer diferenças. Foi igual eu estava falando, o porco é imundo. Imagine você com inflamação. Você comer uma carne de porco ou um peixe liso, piora? Então, Deus, ele disse que era imundo. Camarão, sururu, crustáceos são imundos. Então, coisas que a gente come, que muitas vezes a gente tá com inflamação, vamos dizer, por dentro, que quando tá as coisas por dentro a gente não sabe. Então, como é que a gente vai prevenir? Não comendo coisas imundas, não comendo coisas que Deus disse para a gente não comer. E Deus, ele não quer nos prevenir das coisas. Tem pessoas que dizem assim, Deus, ele quer nos prevenir de coisas boas. Deus é um Deus de amor. Ele não quer nos prevenir de coisas boas. Ele quer nos afastar de coisas ruins, para que no futuro a gente não venha nos arrepender e sofrer, pagar as consequências. E quando Deus nos dá um conselho, ele quer o nosso bem. Ele não quer nos prevenir de coisas boas, gostosas, não. Porque se fosse bom, gostoso e ajudasse a nossa saúde, que Deus, ele foca muito na nossa saúde, ele foca muito na nossa alimentação. Deus, ele se preocupa com tudo que há na gente, com dos pequenos detalhes, coisas que você muitas vezes imagina que Deus não está se importando. Deus, ele se importa com a gente em todo tempo, todo momento. Deus é um Deus de amor. Então aqui eu marquei mais um texto e uma leitura aqui, que também eu achei muito importante. Porque Deus se preocupa com a nossa alimentação. Oxe, mas por que Deus vai se preocupar com a minha alimentação? Ele não deixou tudo. Não foi Deus que criou todos os animais, criou todas as coisas. E por que Deus vai se preocupar com a minha alimentação? Você pode perguntar isso. Então a gente vai saber aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20, por que Deus, ele se preocupa com a sua e com a minha alimentação. 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se comemos coisas imundas, coisas que nos faz mal, a gente está afastando o Espírito Santo da gente. Pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que comem alimentos imundos, pessoas que maltratam o seu corpo, essas pessoas estão fazendo com que o Espírito Santo não habite nelas. Então, a importância da gente ter boa alimentação é que sempre quando a gente fazemos de tudo para ter uma boa alimentação, a gente permite que o Espírito Santo nos toque, nos use, nos molde, nos transforme. Muitas vezes a gente quer, assim eu me transformo nisso, assim eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo. Muitas vezes o Espírito Santo toca, mas muitas vezes a gente não consegue sentir porque a gente está com o corpo imundo. E o Espírito Santo como é que vai agir? Como é que vai nos transformar, nos moldar se a gente não permite, se a gente ingere coisas ruins, se a gente ingere coisas imundas? E aqui tem uma reflexão aqui em cima que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vai focar, se vai dar para vocês ver bem. Está grifado aqui, ó, de amarelo. E aqui fala: o melhor plano de alimentação para o homem está em Gênesis, do 1, 29 ao 30. E inclui grãos, frutas, verduras, legumes. Não devemos consumir carnes imundas, nem seus derivados, como bacon, presunto, salame, mortadela, bem como os frutos do mar. Então tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas eu não como não porco. Oxe, porco? Jamais comer porco? Como assim porco? Deus não quer que eu coma porco. Principalmente as pessoas que conhecem a verdade, que quando a gente estuda a palavra de Deus diariamente, a gente consegue compreender o que Deus deseja para cada um de nós. Então tem muitas pessoas que podem pensar assim: ah, eu não como porco não, jamais que Deus me pede para não comer porco, eu não como porco. Mas come salame, come salsicha, come calabresa. E muitas vezes as pessoas dizem: não, mas é de frango. Não é de frango, porque tem embutido gordura de porco, tem embutido a carne do porco. Então, desde salame, presunto, salsicha, calabresa, mesmo falando na embalagem que é de frango, mas eles põem porco. Se vocês quiserem, vocês dão uma pesquisada na internet. A internet hoje em dia ela é rica. Ela não é só para você ver coisas ilícitas, que muitas pessoas preferem ver besteira, coisas que não edificam, coisas que não nos levam conhecimento. Hoje em dia a internet nos traz muito conhecimento. Então, esse conhecimento que a gente temos que colocar em prática, pesquisar, ir em busca. Porque Deus, Ele também nos deixou os livros de Ellen White para que a gente possamos entender e compreender mais a vontade dele, porque se tudo fosse posto na Bíblia, a Bíblia não ia ter nem como a gente carregar de tão pesada que iria ser. Mas Deus, Ele nos deixou o livro de Ellen White também para complementar o que tem para a nossa vida. Então, se a gente for parar para pensar hoje, será que só carne de porco está nos fazendo mal? Será que só os derivados? Será que é só salsicha, salame e presunto, que aparentemente são gostosos, né, ao nosso paladar, mas será que é lícito a gente comer? Será que não é pecado? Tem muitas pessoas que falam que a alimentação não é pecado. A gente sabe que a gente está hoje no pecado através de alimentação, que Adão e Eva, eles pecaram através da alimentação, que eles comeram um fruto proibido. Então, tem alimentação sim, que é pecado sim. E hoje em dia, a gente devemos analisar o que devemos comer. Será que as comidas prontas, será que as comidas instantâneas nos faz bem? Será que muitas vezes quando as pessoas vão para um médico e ele sai cortando, você não pode comer carne disso, carne daquilo, será que Deus já não vem avisando faz tempo, você não pode comer isso, aquilo? Então que a gente sempre fique na reflexão, que a gente leia mais a palavra de Deus. Se você não sabe ler, peça para alguém que saiba. E hoje em dia o importante é a gente estar sempre conhecendo a palavra de Deus, é estar aprendendo, é estar praticando, que também não adianta a gente ler e não praticar, porque não vai adiantar de nada. Então, se você acha assim, então eu vou ler só para conhecer e não praticar, então não leia. Não leia, porque tudo que a gente conhece, seremos cobrados na vida de Jesus. Então, devemos também nos perguntar, será que hoje em dia o frango e o boi está nos fazendo bem?
está nos edificando, o nosso corpo está limpo, está sendo realmente o templo do Espírito Santo? Não que seja pecado, mas será que é lícito? Será que hoje em dia comermos uma carne de boi, igual a gente vê que estão colocando até papelão dentro da carne, que eles trituram carne com câncer? Será que isso nos faz bem? Comer uma carne imunda? Será que quando uma carne vai chegar na nossa mesa, a gente sabe como foi que aquele animal, o que ele passou, o que ele comeu, se ele morreu com alguma doença? Porque a gente sabe hoje em dia que a indústria, que as pessoas hoje em dia, muitas pessoas têm pessoas boas. Eu acredito que ainda existem pessoas boas no mundo, mas a gente sabe também que existem pessoas más, pessoas que não querem perder R$ 1. Então, muitas vezes os animais morrem por doenças feias, câncer mesmo, e outros tipos de doenças. Será que eles pegam e jogam os animais? Muitas vezes não. Muitas vezes ele coloca para vender para pessoas que acham que estão comprando uma carne limpa e saudável, comer comidas imundas, comidas que não faz bem para o nosso organismo, que não faz bem para o nosso corpo, que não vai dar saúde para a gente. Então, que a gente venha refletir a cada dia, pedindo sempre a Deus a orientação do Espírito Santo, para que a gente não só pare de comer coisas imundas, mas também que a gente venhamos a parar de comer coisas que nos faz mal, que nos faz mal. Que o Espírito Santo venha tocando em cada um de nós a cada dia, que Deus seja o nosso guia, que a cada dia possamos orar a Deus e perguntar a Ele: Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Que seja feita a Tua vontade. Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes a gente queremos saciar a nossa vontade por pequenos instantes, mas aqueles instantes podem levar a nossa vida eternamente. Nos livros de Ellen White fala muito sobre alimentação também. Se vocês quiserem aí também vocês podem pesquisar e saber como adquirir os livros de Ellen White, que são livros todos inspirados por Deus. Vocês fiquem com Deus, que a cada dia o Espírito Santo possa tocar em cada um de nós para que a gente esteja sempre de acordo com a vontade de Deus, e também que a nossa alimentação possa ser mudada só para a honra, tudo para a honra do Senhor, para que o nosso corpo esteja limpo e o Espírito Santo, quando nos toque, a gente possa reconhecer o toque de Deus na nossa vida. Beijos, fiquem todos na paz.